Então vamos lá, galerinha, né? A gente tem um exercício proposto aqui que ele fala o seguinte, ó. Para montar uma pilha, dispõe-se dos materiais. Então a gente tem aqui alguns materiais, né? Vamos lá? Primeiro a gente tem aqui, ó, uma lâmina de ferro, 2 béqueres, uma lâmina de cobre, fio condutor, uma solução de sulfato de ferro, né, sulfato ferroso, sulfato de ferro 2, uma ponte contendo KNO3 e uma solução de sulfato de cobre. E aí, pessoal, a gente tem esses dados aqui, ó. Né? O que essas duas semi-reações elas são, hein, pessoal? Elas são semi-reações de oxidação ou elas são semi-reações de redução? Né? O que a gente tem aqui? A gente tem o cobre 2+, recebendo elétrons e se tornando cobre metálico, né? Cobre no estado de oxidação com NOx aqui 0, né? Com o número de oxidação 0. E aqui o ferro 2+, recebendo 2 elétrons, passando também para ferro 0. Se a gente observar, pessoal, os NOx, tanto do cobre quanto do ferro, saem de +2 para 0. Né? Então, o que está acontecendo? Se o NOx diminuiu, é porque ali está havendo o quê? Uma redução. Se o NOx diminuiu, é porque a espécie reduziu. Né? E a gente também pode identificar essas semi-reações aqui como sendo de redução, por quê? Porque nós temos os elétrons nos reagentes. Né? E quando isso acontece, a gente pode sim dizer que é uma semi-reação de redução. Beleza? E aí, pessoal, você tem que ter aqui, né, o discernimento para falar qual das duas, né, espécies que vai reduzir. Quem é que reduz aqui, queridos? É o cobre ou quem reduz é o ferro, né? Como que a gente identifica isso, galera? Que vocês que estão aqui na sala, muito boa tarde, né? Entre os dois aqui, quem vai reduzir? Né? O ferro tem esse potencial de redução e o cobre tem esse potencial de redução, mais 0,34, e o ferro tem esse potencial aqui, ó, de redução, menos 0,44. Né? Então, como é que a gente, né, escolhe aqui, ou como é que a gente toma a decisão de quem reduz e de quem oxida? Exatamente olhando esses potenciais, né, pessoal? Se a gente tem potenciais de redução, a gente pode dizer que aquele que vai sofrer redução é quem tem o maior potencial de redução. Né? A gente falou disso na aula passada, quando a gente viu aquela tabela, né, com os valores ali de potenciais de redução e de oxidação. Então, pessoal, o que vai acontecer, hein? Vai acontecer o seguinte, o ferro, né, que tem o menor potencial de redução, ele vai oxidar. Então, eu vou falar que aqui, ó, vai ser oxidação. E o que vai acontecer com o cobre? Não, o cobre vai ser redução mesmo, né? Porque ele tem o maior potencial de redução, não é isso? Então, vamos lá. O que está sendo pedido aqui, galera? Está sendo pedido que nós façamos, ó, letra A, faça um desenho esquematizado da pilha e escreva sua notação simplificada, né? O que é essa notação simplificada? É a notação que é sugerida pela IUPAC, né? Essa notação, pessoal, ela tem isso aqui, ó, ela tem essa estrutura. Do lado esquerdo, a gente escreve, né, o que está acontecendo no ânodo. E do lado direito, a gente escreve o que está acontecendo no cátodo. Não é isso? Então, vamos voltar aqui, né? O que está acontecendo no ânodo dessa pilha? Deixa eu retornar aqui. Né? O que está acontecendo no ânodo? Vamos lá? O que é, pessoal? Como é que a gente distingue aqui? Ó? Lembra que na pilha vocês vão pipocar? Pipocar. Né? Na pilha, o positivo é o cátodo onde tem redução. Se o positivo é o cátodo onde tem redução, no ânodo vai ter o quê?
no ânodo vai ter a oxidação, não é isso? Então, o que seria o ânodo desta pilha? Seria, né, a oxidação do ferro. E como que é a oxidação do ferro? Vamos escrever aqui, ó. A oxidação do ferro é o contrário dessa reação, né, galera? É o ferro se convertendo em ferro 2 mais 2 elétrons. Não é isso? Sim. Então, como é que a gente faz a representação, né? A representação dessa pilha, a notação simplificada, vai ficar assim, ó. O que acontece no ânodo? É o ferro se convertendo em ferro 2 mais. A gente tem as duas barras que representam a ponte salina. E o que está acontecendo no cátodo? Na pilha, o positivo é o cátodo onde tem redução. Então, no cátodo, a gente representa a redução. E a redução, quem vai sofrer é o cobre 2+. Então, o cobre 2+ se converte em cobre metálico. Não é isso? Então, a gente tem aqui a representação simplificada dessa pilha, beleza? A representação de acordo com o IUPAC. Aqui, a gente mostra a reação que acontece no ânodo, e aqui a gente mostra a reação que acontece no cátodo. Beleza? Sim, professor. Então, vamos lá, né? A letra A pede para a gente montar um desenho esquemático dessa pilha. Vamos embora? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma janelinha e aí vamos fazer o que nos pede. Vou abrir aqui um espaço para que eu possa desenhar, beleza? Aqui, ó, cadê a ferramenta? Ah, eu não abri. Vou abrir aqui agora. Aê! Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um momentinho. Aí, Brasil. Então, olha só, galera. Eu tenho aqui, né, a nossa lousa, o pente. E aí, ele está falando aqui na letra A, ó, vou dar um zoom aqui, ó. Faça um desenho esquematizado da pilha e escreva sua notação simplificada. Galera, o que seria aí, né, o desenho esquematizado? É usar esses equipamentos aqui e fazer um desenho da célula eletrolítica. Vamos lá? Né? Primeiro ele fala que são 2 Beckers. Então eu vou desenhar aqui 2 Beckers, ó. Olha só o desenho deste Becker aqui, né? Oh, mas que beleza, hein, professor? Eu sou bom de desenho, cara. Então eu vou desenhar um Becker aqui, vou copiar este Becker e vou colá-lo de cá. Então nós temos 2 Beckers, certinho? Bom, aí ele fala que tem o seguinte, ó, uma lâmina de ferro. Então, eu vou colocar aqui dentro de um Becker uma lâmina de ferro. Opa! Vou desenhar aqui a lâmina de ferro. Olha só a lâmina de ferro. Oh, mas que beleza, hein? E o que eu vou desenhar aqui do outro lado? Né? Vou desenhar aqui do outro lado a lâmina de cobre. Então, do outro lado, eu venho aqui e desenho a lâmina de cobre. Aí, professor. Professor, eu posso falar que essa lâmina é o eletrodo de cobre? Pode sim. Pode e está certinho. Bom, então a gente usou os 2 Beckers, a lâmina de ferro e usou também a lâmina de cobre. O que acontece, galerinha? A gente une a gente une aqui, ó, os 2 eletrodos por meio de um fio. Sim, a gente põe esses 2 eletrodos ligados por meio de um fio. O que vai acontecer, galera? O fio já foi utilizado. Agora, o que a gente vai colocar aqui, ó? Né? Desse lado, a gente tem o ferro no estado sólido. E do lado de cá, a gente tem o cobre no estado sólido. Beleza?
Beleza. Eu vou desenhar de cá uma solução. Qual solução? A solução de sulfato de cobre. Por que você sabe que é de lá, professor? Porque a solução que tem o sulfato de cobre tem que estar junto aqui do cobre metálico. Então, quem é que está aqui nessa solução? É o CuSO4. CuSO4 aquoso, não é isso? Ou seja, nós temos aqui cobre 2+, e SO4 2-. É verdade. Na outra solução, pessoal, o que eu vou colocar aqui, ó? O que vai ter aqui dentro dessa solução? Como a gente tem de cá o eletrodo de ferro, nessa solução tem que ter o cátion do metal. Então, me desculpe, essa solução aqui é de FeSO4, né? O sulfato de ferro 2 ou sulfato ferroso no estado aquoso. Beleza? Sim. Bom, galerinha, o que está faltando? Está faltando, né? A gente falar isso aqui, ó, uma ponte contendo KNO3, né? Agora eu quero que vocês entendam como que a gente faz aqui essa ponte salina. Galera, imagine, né? Eu estou usando aqui uma ferramenta de desenho, mas eu vou ser aqui um pouco mais simples. Imagine que a gente tem um tubo e esse tubo tem um formato de U. Beleza? Formato de U, olha só. O que a gente vai fazer com esse tubo? A gente vai pegar sal, um sal qualquer, mas nesse caso é qual sal? O KNO3. Então a gente vai pegar o sal no estado sólido e vai adicionar aqui dentro. A gente adiciona o sal aqui dentro, né? Imagina a gente preenchendo isso aqui com sal, galera. Preencheu, 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 preencheu com sal. O que vai acontecer? Você vai pegar um algodão, né? A gente coloca aqui um algodão e coloca aqui um outro algodão. Feito isso, galerinha, o que a gente adiciona aqui, né? A gente vai adicionar água. Ou seja, a gente vai ter aqui dentro, pessoal, uma solução de KNO3, né? Isso aqui é o que a gente chama de ponte salina. Então, vejam bem, olha só eu desenhando a ponte salina aqui. Eu vou até escolher uma cor especial aqui, ó. Esse azul crocante. Olha aqui, galera. Olha a ponte salina aqui, ó, o tubo em forma de U. Estão vendo aqui esse tubo em forma de U? Sim, professor, aqui é o quê? É a nossa solução de nitrato de potássio KNO3. Beleza? Belezinha. Então, galera, o que aconteceu aqui? A gente montou a nossa pilha, né? A gente montou o esquema. Agora é importante a gente entender o que vai acontecer, né? A gente viu pelos potenciais aqui, ó, que o cobre ele vai sofrer redução. E o ferro, por sua vez, ele vai sofrer oxidação. Não é isso? Sim. Então, o que acontece, pessoal? O ferro vai perder elétrons, né? O ferro vai perder elétrons. Então, deixa eu desenhar aqui, ó. Deixa eu apagar o esquema aqui da ponte salina. Opa! Aê! Né? O que vai acontecer aqui então, galera? O ferro ele vai oxidar, ou seja, ele vai sair de ferro no estado sólido e vai passar para ferro 2+. Quando o ferro se torna ferro 2+, galerinha, ele deixa de ser o metal e migra para a solução. Se esses íons ferro 2+ estão saindo da placa metálica, a placa de ferro ela vai começar a sofrer uma corrosão. Não é isso? Sim, é exatamente isso.
E o que vai acontecer com os íons cobre que estão aqui, ó, na solução do lado direito? Né? Esses íons cobre, eles vão impregnar na placa. Ou seja, a placa de cobre, ela vai ter um aumento na sua massa. Vai começar a haver na placa de cobre aquilo que a gente chama de deposição. Por quê, professor? Porque o cobre, pessoal, está saindo. Opa, ferro 2+, não terminei, né? Ferro 2+, mais 2 elétrons. Então, galera, quando o ferro metálico passa para ferro 2+, a gente vai ter aqui, ó, um fluxo de elétrons. Os elétrons vão passar agora caminhando pelo fio e chegar até onde? E chegar até aqui no eletrodo de cobre. Quando os elétrons chegam aqui no eletrodo de cobre, os íons cobre 2+, vão entrar em contato com esses elétrons e reduzir. Né? Por quê? Porque o cobre 2+, recebe 2 elétrons e se converte em cobre metálico, em cobre no estado sólido. Certinho? Ou seja, né, essa placa de cobre, ela vai ter um aumento na massa. A gente diz que ali teve uma deposição. Beleza, turminha? Né? Então, esse aqui é o quê? Esse aqui é o esquema da pilha. Tá certo? Então, né, eu tentei fazer aqui junto de vocês, né, porque assim vocês conseguem ver o passo a passo direitinho. Agora eu tenho uma perguntinha para fazer, né? O que está acontecendo com essa solução aqui, ó, da esquerda, galerinha, com relação aos íons? Ela não está recebendo ali um monte de ferro 2+, porque o ferro está oxidando, né, saindo de ferro no estado metálico e indo para a solução como ferro 2+, não é? Então, essa solução do lado esquerdo, ela está ficando com a carga positiva. Né? A solução do lado esquerdo, pessoal, o que está acontecendo ali? O cobre, ele está recebendo os elétrons e está se convertendo. Opa! Né? O cobre está recebendo os elétrons e está se convertendo em cobre metálico. Quando isso acontece, a solução está ficando com carência de cátions. Por quê? Porque o cobre 2+, ele está saindo da solução. Ou seja, essa solução está ficando com uma carga mais negativa. Para balancear essas cargas, pessoal, o que acontece? Este sal, ele dissocia em potássio K+, e NO3-, né? Então, dessa maneira, os cátions potássio vão migrar para a solução da direita e os íons NO3-, eles vão migrar para a solução aqui, ó, da esquerda. Beleza? Então, NO3- para cá e o potássio K+ para cá. Tá bom? Então, ainda com esta, né, leve quantidade de informações aqui no desenho, eu espero que vocês tenham entendido, beleza? Esse é o esquema da pilha, tá bom? Os elétrons saem aqui, ó, do eletrodo de ferro para o eletrodo de cobre. Se eles saem do eletrodo de ferro e vão para o eletrodo de cobre, é porque aqui, ó, tá tendo oxidação. E se na pilha o polo positivo é o cátodo onde tem redução, né, aqui é o polo positivo da pilha. Né? O eletrodo de cobre é o polo positivo e o eletrodo de ferro é o polo negativo. Ou seja, do lado esquerdo a gente tem cátodo. Opa, do lado esquerdo é o polo negativo, então a gente tem aqui o ânodo, né, galera? Porque no ânodo é onde tem a oxidação. Então, aqui a gente tem o ânodo. E aqui do lado direito a gente tem o cátodo. Né? Cátodo. Só que era para estar escrito aqui, ó, era polo. Então, aqui a gente tem o polo, P-O-L-O, polo positivo, que é o cátodo. Beleza, galera? Então, esse é o esqueminha de uma
pilha. Vamos dar sequência aqui então, né? Vamos limpar o slide. Letra B. Indique o sentido dos elétrons no fio e explique a sua resposta. Né? Qual que foi o sentido dos elétrons aqui no fio, galera? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês de novo, né? No fio, né? O fio, cadê o fio, professor? O fio tá aqui, ó. Olha o fio aqui, ó. Qual que é o sentido dos elétrons? É do eletrodo de ferro para o eletrodo de cobre, não é isso? E por que que isso acontece, pessoal? Porque a gente observou que o ferro é a substância que sofre oxidação. Se o ferro oxida, ele perde elétrons. E se ele perde elétrons, ele vai perder elétrons para quem recebe. E quem recebe é quem reduz. Nesse caso, o ferro vai oxidar e o cobre irá reduzir, certinho? Então, os elétrons aí no fio, né, eles saem do eletrodo de cobre para do eletrodo de ferro para o eletrodo de cobre, né? Então, vamos dar essa resposta aqui, ó. Indique o sentido no fio e o sentido dos elétrons no fio e explique, né, a sua resposta. Então, a letra B aqui, ó. Só um momentinho. Do eletrodo de ferro para o eletrodo de cobre, pois o ferro oxida. E como é que eu sei que o ferro oxida, galera? Oxidada não, né? Deixa eu apagar aqui. Por que que eu sei que o ferro oxida? Quem me informa isso? Quem consegue me contar? Isso tem a ver com esses valores aqui, né? O ferro oxida porque ele tem o menor potencial de redução. Não é isso? Então a gente escreve aqui justificando, ó. Pois o ferro oxida devido o menor potencial padrão de redução. Quem tem o menor potencial padrão de redução, oxida. E quem tem o maior potencial de redução, reduz. Legal? Então, a letra B tá explicada aí, né? Letra C de coração. O que ocorre com as massas dos eletrodos de ferro e cobre, né? O que está acontecendo com os eletrodos de ferro e cobre, galerinha? Vamos lembrar aqui, ó. O que acontece quando a espécie química sofre oxidação, né? Quando a espécie química, quando o eletrodo sofre oxidação, galera, ele vai sofrer ao mesmo tempo uma corrosão, certinho? Então, o eletrodo de ferro, que é quem oxida, ele vai ter a sua massa diminuída. Não é isso que ocorre com as massas dos eletrodos. Então, estou eu escrevendo aqui, ó, a massa do eletrodo de ferro diminui. Porque, abreviado, né? Porque o ferro oxida. Né? E quem oxida sofre corrosão. Beleza. E o que acontece com o eletrodo de cobre, hein, galera? O eletrodo de cobre, o eletrodo de cobre tem sua massa o quê? Aumentada.
Por quê, galerinha? Porque o cobre 2+ da solução ele está reduzindo a cobre metálico. Né? E quando esse cobre metálico ele sofre deposição, né? Ele se deposita exatamente em cima do eletrodo, né? Que está no cátodo. Né? Isso, então, o eletrodo de cobre tem a sua massa aumentada. Né? Ter a massa aumentada significa que sobre ele houve uma deposição. Né? Então, a gente fala aqui ó, que sofre deposição. Aí, professor, deposição. Beleza, então tá explicado aí, né? Isso, galera, é demais. Agora vamos aqui, pessoal, para a letra D. Né? O que a letra D fala para a gente? Né? Calcule a DDP da pilha. Olha o seu professor voltando aqui no slide, né? O que é o DDP de uma pilha? É a mesma coisa do que o potencial. É a mesma coisa do que FEM, a força eletromotriz, né? Que é a mesma coisa do que o ΔE. Né? E está aqui a formulinha do ΔE para te ajudar. Né? ΔE é o maior potencial padrão menos o menor. Professor, mas eu posso usar tanto de oxidação quanto de redução? Sim. Se você estiver levando em consideração os potenciais de redução, os dois aqui no caso tem que ser, né, do mesmo. Se for de redução, potenciais de redução, e se for oxidação, potenciais de oxidação. Beleza? Então, no nosso exercício aqui, o que a gente tem? Se observarmos com carinho, nós temos os potenciais aqui, ó, né? Esses dois valores que temos aqui são potenciais de reações, né, de semi-reações de redução. Né? Então, como é que é o cálculo do ΔE? ΔE é igual ao E maior, né, o maior potencial padrão menos o menor potencial padrão. É o maior menos o menor. Então, nosso ΔE fica assim, galerinha, ó. Entre os dois valores, qual é o maior? Né? A gente tem aqui, ó, mais 0,34 para o cobre. Deixa eu apagar aqui as informações. Então, para o cobre aqui, ó, pessoal, para o cobre, a gente tem um valor de mais 0,34. Para o ferro, a gente tem um valor de menos 0,44. Qual deles é o maior? Né? Qual deles é o maior, galera? É o positivo ou o negativo? É fácil, né? É o positivo aqui, ó. Então, a gente vai pegar aqui e substituir o maior valor pelo valor de 0,34. Menos, agora o quê? O menor valor. O menor valor não é menos 0,44? Então, você substitui ali, né? Eu já estava esquecendo de colocar o sinal de menos. Então, menos, agora ali, ó, menos 0,44. Não é isso? Então, vamos lá, não vamos errar essa continha aqui não, ó. ΔE, né, ou DDP da pilha é igual a quanto, galera? 0,34 menos com menos mais, né? Mais 0,44. 0,34 mais 0,44 dá o quê? Dá 0,78. Não esqueçamos da unidade. Né? Qual que é a unidade aqui, ó, do ΔE, da DDP ou da FEM? É volt, né, professor? Exatamente. Então, o ΔE dessa pilha é 0,78 volts. Beleza? Agora eu quero fazer uma pergunta. Esse DDP aí, esse ΔE, condiz com uma pilha? Sim ou não, galera? Esse ΔE, ele faz sentido em se tratando de uma pilha? Né? Faz, né, galera? Por quê? Porque as pilhas possuem um ΔE positivo. Gravem isso. Dá até vontade de falar que eu vou perguntar isso na prova.
viu? Né? Como é que você identifica se a gente está falando de pilha ou não? As pilhas, galera, elas têm um ΔE positivo, tá bom? Então, gravem isso aí, beleza? Jovens, alguma dúvida nesse exercício? Né? Porque se não houver, a gente vai fazer mais. Tá tudo bem por enquanto? O que eu sugiro? Eu sugiro que depois vocês tentem refazê-lo. Esse exercício aqui ele é bem interessante, tá bom? Então, vamos lá. Let's go, let's go, let's go! Olha só o que temos aqui, né? Tomar uma água. Vamos lá, galera? Dá um sinal aqui se vocês estão sobrevivendo. Fala alguma coisa aí. Alô, boa tarde. Ixi, Maria. Alô, alô? Ninguém responde. Ó, Beatriz, ela tá aqui, beleza, então tá. Cadê o restante da turma, hein? Rafael, Murilo. Oi. Estão aí? Tá tudo bem, galera? Vocês estão... tá tudo bom, né? O Rafael respondeu para mim aqui no privado. Ah, então beleza. Então tá certo. Vamos lá, galera. Vocês estão acordados, vamos dar sequência. Agora um outro modelo de exercício, né? Vamos prestar atenção que eu tenho certeza que vocês vão pegar aqui a... Cadê o Murilo e o Adolfo? O Adolfo me deu um alô aqui, ó, e o Murilo também. Eles Então falaram tá aqui. Tá todo mundo ligado? Olha lá, galera, vamos lá mais esse, né? Bom, observe a seguir a montagem típica de uma pilha, né? Então, a gente tem aqui as duas cubas, né? A gente tem aqui um eletrodo de magnésio do lado esquerdo, mergulhado numa solução de sulfato de magnésio, né, pessoal? Sulfato de magnésio. Aí a gente tem, ó, os dois eletrodos unidos por um fio, né? Vocês vão se lembrar que entre esse fio aqui, entre os dois eletrodos, pode ter o que aqui, pessoal? Pode ter uma lâmpada, né? Por quê? Porque essa lâmpada, quando ela brilha, ela vai indicar, assim, a passagem de corrente elétrica, né? Ou então, o que a gente pode ter aqui, pessoal? Um voltímetro, né? O voltímetro vai indicar para a gente a diferença de potencial entre os eletrodos, beleza? Né? Então, bom, a gente tem aqui o eletrodo de cromo, e esse eletrodo de cromo está mergulhado em uma solução de sulfato de cromo, não é isso? Né? Às vezes tá clarinho, mas aqui, ó, é o nível das soluções, beleza? E a gente tem também a ponte salina, né? Então, vamos lá, né? Vamos aqui ver o que está acontecendo. Com relação a esse esquema, estou aqui embaixo, ó, com relação a esse esquema, responda as questões que se seguem. Vamos lá, jovem, com muito carinho, tenho certeza que a gente consegue aqui responder essas questões. Vamos lá. Letra A de amor. Qual é o sentido do fluxo de elétrons pelo fio? Pessoal, como que a gente vai saber quem vai reduzir, quem vai oxidar, se a gente não tem os potenciais aqui, galera? Né? No exercício anterior, vou voltar aqui, né, só para a gente ver como é que a gente sabia que um oxidava e que o outro reduzia, né? Como é que eu sabia que o cobre reduzia e que o ferro oxidava? Eu sabia disso porque quando eu olhava aqui, ó, na tabela, eu olhava o valor do potencial de redução, o cobre tinha um maior potencial de redução. E aí eu sabia dizer que o cobre, sim, ele iria reduzir. E se o cobre reduz, o outro vai oxidar, né? Então, o cobre reduziu e o ferro oxidou. Agora, nesse caso aqui, pessoal, a gente tem magnésio e cromo. E o exercício não nos deu o quê? Ele não nos deu os potenciais, né? Então, nesse caso, a gente tinha que memorizar, né, aquela fila de reatividade, né? A gente tem no nosso exercício magnésio e cromo, não é isso?
Quem está do lado esquerdo é quem reduz o quê? Ou, desculpa, quem está do lado esquerdo é quem oxida com facilidade. Né? Então, esses elementos aqui, pessoal, eles oxidam com facilidade. Vejam, perdem elétrons facilmente. Então, entre o magnésio e o cromo, quem está mais à esquerda? Quem está mais à esquerda é o magnésio aqui, ó. Olha onde é que o cromo está. Então, comparando os dois, magnésio e cromo, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o magnésio irá oxidar, não é mesmo? Sim. Né? Então, se a gente olhar aqui também na tabela, pessoal, a gente vai ter essa certeza. Né? Olha o magnésio aqui em cima. Cadê o cromo, hein, pessoal? Olha o cromo aqui, ó. Se a gente olha da esquerda para a direita, né, da esquerda para a direita, a gente tem uma reação em que a substância perde elétrons, não é? Ó, magnésio 2+, mais 2 elétrons. O cromo se converte em cromo 3+, mais 3 elétrons, não é isso? Sim. Então, nesse sentido, é reação de oxidação. E aqui, pessoal, a gente tem os potenciais, sabe de quê? Os potenciais de oxidação. O potencial de oxidação do magnésio é 2,37 e o do cromo é 0,74. Então, dos dois, quem vai oxidar? É quem tem o maior potencial de oxidação, não é? Sim. Então, o magnésio é, né, a espécie que vai oxidar, comprovando que a gente verificou na fila de reatividade, não é isso? Então, galera, voltando aqui para o exercício, né? Ele está pedindo aqui o seguinte, ó. Qual o sentido do fluxo de elétrons? A gente identificou que o magnésio ele vai oxidar. E que o cromo aqui, ó, esse cromo vai reduzir, ele vai ficar ali, ó, impregnado na placa, ele vai sofrer redução. Galera, qual que é o fluxo de elétrons, né? O fluxo vai sair de quem está perdendo para quem está ganhando, né? Se o magnésio, a espécie química que está oxidando, opa, oxidou, perdeu elétrons. Então, pessoal, o magnésio perde elétrons, certo? Ou seja, os elétrons fluem do eletrodo de magnésio, né, do magnésio para o cromo. Por quê, pessoal? Né? Pois o magnésio tem maior potencial padrão de oxidação. Um outro jeito de dar essa oxidação. Um outro jeito, pessoal, era falar o seguinte, ó, que o fluxo é do magnésio para o cromo, por quê? Né? Porque o cromo reduz, ou seja, o cromo recebe elétrons lá do eletrodo de magnésio. Belezinha? E por que isso acontece? Né? Porque o cromo ele tem um potencial de redução maior, ou seja, um menor potencial de oxidação. Tá bom? Bom, né? Então ele está perguntando aqui, ó, qual espécie sofre oxidação? Galerinha, quem sofre oxidação aqui, hein? A gente acabou de ver. É o magnésio, né? Porque o magnésio tem o maior potencial de oxidação. Magnésio. Qual a espécie que sofre redução, galera? Quem é que está recebendo elétrons? É a placa de cromo? Os elétrons até que chegam até ela, mas eles são recebidos pelos íons cromo 3+. Né? O cromo 3+, quando ele toca na placa, ele recebe os elétrons vindo lá do eletrodo de magnésio. Né? Então, quem é que sofre redução? É o Cr, né? São os íons cromo
3+. Certinho? Olha essa pergunta. Qual barra sofre desgaste? Qual barra sofre desgaste? Né? Qual barra é a barra corroída? Pessoal, a corrosão ela vai acontecer no eletrodo que está sofrendo oxidação. E quem está sofrendo oxidação aqui no caso? É o eletrodo de magnésio. Então, o eletrodo de magnésio é quem vai ser o quê? Né? Vai ser o eletrodo desgastado. Letra E. Qual barra tem a sua massa aumentada? Galerinha, vai ter a barra aumentada, a barra que tiver do lado do lado do cátodo. O cátodo, no caso aqui, pessoal, é o eletrodo de cromo. Por que que eu sei que o cátodo é o eletrodo de cromo? Vamos lembrar da regrinha? Na pilha, vocês vão pipocar. Ixi, eu apaguei todas as respostas, né? Mas está gravado. Na pilha, o positivo é o cátodo onde tem redução. Se no cátodo é onde tem redução, galera, é no cátodo que a massa vai ser aumentada, né? Então, é o eletrodo de cromo que vai ter a sua massa aumentada. Então, qual barra tem sua massa aumentada? A barra de cromo. Cromo metálico, cromo no estado sólido. Qual eletrodo é o ânodo? Né? Se na pilha o positivo é o cátodo, e o cátodo é aqui o de cromo, né? Quem é o ânodo? O ânodo é o eletrodo de magnésio. Qual eletrodo é o ânodo? É o de magnésio. E qual eletrodo é o cátodo? Aí é o eletrodo de cromo. Nossa, eu tô com alergia aqui no nariz que tá danado. Bom, letra H, né, que é o CR, né, galera? O eletrodo de cromo. Letra H. Escreva as semi-equações de oxidação e redução que ocorrem nessa pilha. Né? Então, o que está acontecendo aqui na oxidação, galera? O magnésio metálico está se convertendo em magnésio 2+. Então, o magnésio metálico ele está passando para magnésio 2+. E para que isso aconteça, galera, o que tem que acontecer? O magnésio tem que perder 2 elétrons. Tá lá. E o que está acontecendo no eletrodo de cromo? Né? No eletrodo de cromo aqui, ó, pessoal, do outro lado, estes íons cromo, eles estão reduzindo-se a cromo metálico. Então, o Cr3+, que está na solução, ele está recebendo 3 elétrons e se convertendo em cromo no estado sólido. Né? Então, são essas aí a semi-reação de oxidação e de redução. Nós temos mais quantos minutos ainda, hein? 5 minutinhos? Vamos fazer mais um último aqui, eu acho que vai dar tempo sim. Galera, aqui alguma questão, alguma dúvida? Né? Vocês estão caladinhos aí, eu também estou indo com calma aqui. Espero que estejam realmente entendendo, né? Vocês não estão perguntando nada, né? Então tá, jóia, vamos adiante, vamos seguindo. Bom, jovens, aqui agora a gente tem um último exercício, né? E o enunciado é esse aqui, ó. Para proteger um tanque de combustível feito de aço, sugira entre magnésio, zinco e cobre. Qual dos 3 deles, faltou aqui, né? Qual dos 3 deles será a melhor escolha para proteger o reservatório? Galerinha, eu quero te fazer uma pergunta, né? Quero lhes fazer uma pergunta. O que é o aço? Esse tanque aqui, ó, que a gente quer proteger, é o aço. Ele é de aço, né? Agora, o que é o aço? A gente não tem aço aqui na tabela,
né? O que é o aço, pessoal? Aço é uma liga de ferro mais carbono. 99,99% do aço é constituído de ferro, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A nossa missão é proteger o ferro, né? E o que acontece com os reservatórios, pessoal? O que a gente não quer? O que a gente não quer que esse reservatório sofra? Hein? A gente não quer que ele sofra uma corrosão, né, galera? A gente quer que ele seja protegido, né? A gente está falando aqui, pessoal, da proteção catódica, né? Quando a gente usa um metal para que ele sofra oxidação no lugar do outro, né? Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é identificar que o aço ele é constituído predominantemente por ferro, né? Sabendo disso, a gente vem aqui na tabelinha e encontra o ferro. Onde está o ferro aqui? Ó, achei! O ferro está exatamente aqui. Né? Então, se a gente olha a reação no sentido da esquerda para a direita, a gente tem o ferro se convertendo em ferro 2+, mais 2 elétrons. No sentido direto, a gente tem a reação de oxidação. Não é? Galera, para a gente fazer a melhor escolha entre os três, o que a gente tem que escolher aqui? A gente tem que escolher entre os três o metal que vai ter um potencial de oxidação maior do que o do ferro, né? Então, vamos ver o cobre aqui, ó. Cadê o cobre? Né? O cobre, ele está aqui embaixo, ó. O potencial dele é maior ou é menor do que o do ferro? Né? O potencial de oxidação dele é menor. Então, ele não nos interessa, né? A gente quer um potencial, né, maior do que o do ferro, porque se o potencial de oxidação é maior, aquela substância, né, que tem o maior potencial é a que irá oxidar. Então, o cobre não nos serve, né? Aí a gente tem aqui, ó, o zinco. Eu já bati o olho aqui e vi o zinco. Ufa, essa foi rápida. Então, o zinco está aqui, ó, galera. Olha só, pessoal, o zinco ele já tem um potencial de oxidação maior do que o do ferro. Ele poderia ser uma alternativa? Sim, ele já pode ser uma alternativa. Né? Agora vamos ver o magnésio aqui, né? Cadê o magnésio? O magnésio ele está bem aqui em cima. O magnésio também serve para proteger o ferro? Sim. Por quê? Porque ele tem um potencial de oxidação maior do que o do ferro. Agora, entre magnésio e o zinco, qual que vai ser a melhor, né? Porque o exercício nos pede a melhor escolha, né? A melhor escolha vai ser aquele que tiver, sim, o maior potencial de oxidação de todos, ou seja, né, nós vamos escolher aqui o magnésio, belezinha? Como é que se chama esse metal, pessoal, que vai oxidar no lugar de outro para evitar a corrosão? Ele é chamado de metal de sacrifício. Estão lembrados que a gente falou do casco do navio? A gente acabou a aula, inclusive, falando disso, né? Falando aqui do casco do navio, né? Que essas marcações aqui, ó, são quem? São pedaços metálicos, né? Que servem aí como proteção catódica, né? Eles vão, de alguma maneira, oxidar no lugar do ferro que constitui aí, né? O casco do navio. Galera, a gente encerra aqui então a nossa aula. Eu quero saber se vocês, né, têm alguma perguntinha com relação a esse exercício aqui, né? Tá tudo bem? Sim? Então é o seguinte, a gente encerra a nossa aula por aqui, tá bom? Semana que vem a gente vai ter a nossa última aulinha antes da prova. Vamos falar um pouquinho breve aí sobre radioatividade, tá bem? Então, no mais é isso, um grande abraço a todos, eu estou às ordens para tirar possíveis dúvidas e eu vou disponibilizar também uma listinha de exercícios, tá bem? Então, um abraço, muito obrigado, Ítalo, pelo suporte e semana que vem estamos juntos de novo, galera. Valeu, um abraço, tchau, tchau.